Então vamos lá, galera, dando continuidade à gravação dos capítulos 7 e 8 do livro de vocês. Fizemos, né, na semana passada já um exercício, vou até marcar aqui o exercício para a gente não se perder. Exercício de número 9, né? Então aqui, ó, nós já fizemos aqui, já matamos o exercício número 9. Agora vamos começar aqui na sequência. Vamos começar aqui na sequência falando o seguinte, olha só. Qual a importância do estudo? Deixa eu pegar minha caneta, trocar aqui a cor. Então, a questão número 1 que a gente vai estudar agora é a seguinte: ó, qual é a importância do estudo da distribuição da população segundo os setores de produção? Primeiro, a gente vai começar a falar um pouquinho o que são setores de produção, são os setores da economia. Quais são os setores da economia? Me ajuda aí. Setor primário, não é isso ou não? Ele reúne, né, as atividades da agricultura, da pecuária, do extrativismo vegetal, mineral, a pesca e a silvicultura, né, que é aquela prática de florestas plantadas, né, por exemplo, áreas reflorestadas. Quando a gente pega lá o caderno, tem um selinho verde atrás mostrando que é madeira de reflorestamento, algumas marcas, né, que produzem lápis, beleza? Então nós temos essa prática. São florestas plantadas de pinos e eucaliptos. E uma grande crítica em cima disso, né? Porque quando a gente pensa em madeira de reflorestamento, a gente fala, que beleza, que bacana, mas a gente pode perceber que essas florestas plantadas, elas podem avançar por áreas de floresta natural, né? São chamados desertos verdes, né? Ou desmatamento verde. Olha só que interessante. Então, nós temos o setor primário, né? O setor secundário abrange, né, as atividades de transformação. Então, a gente está falando sobre as atividades industriais. Se tem, né, transformação, setor secundário. Também, dentro de algum tipo de análise, a gente está falando da indústria da construção civil. A gente pode perceber que a gente fala isso, né? A construção civil é uma indústria. Então, também está inserido aí no setor secundário, tá bom? E o setor terciário é aquilo que sobra, né? Beleza? Que agrupa as atividades, né, relacionadas ao comércio, prestação de serviços, aquela parte também de ocupações ligadas às atividades bancárias, né, administração pública, atividades públicas, né, como saúde, como educação, saneamento básico, telefonia, comunicação, transportes, né, que estão no setor terciário. Tudo bem? Comércios e serviços, que a gente pode resumir. Legal? E, não muito tempo atrás, já começou a se utilizar a expressão setor quaternário, tá bom? O setor quaternário são justamente aquelas atividades que estão relacionadas às novas tecnologias, principalmente as tecnologias impactadas pelo avanço da chamada terceira revolução industrial. Então, a gente está falando de ramos, né, da informática, das comunicações, ramos da engenharia, como a cibernética, a robótica, a química fina, setores aeroespaciais, né, setores de alta tecnologia aí, beleza? Então, pós de trabalho de altíssima exigência de qualificação. Tudo bem? Beleza? Tudo bem. Então, a gente pode falar sobre isso. Beleza? Alguns autores já começam a utilizar até mesmo, né, um outro setor, o quinto setor. Tá? Mas isso aí deixa para a gente discutir depois, no outro momento, né, quando vocês estiverem lá no ensino médio, acho que vai ficar um pouco mais fácil, vocês já vão ter um acúmulo, né, de conhecimentos. Então, até agora, a gente não respondeu a questão. Eu só revisei para vocês quais eram os setores da economia. Tranquilo? Quais eram os setores da economia, suas respectivas, né, atividades integradas. E o que a gente pode perceber também quando a gente fala de Brasil, né? A gente pode entender o Brasil dentro de uma evolução histórica. Então, por exemplo, antes do desenvolvimento, né, urbano industrial brasileiro, a partir dos anos 30, a partir da era Vargas, a partir do governo Vargas, onde Vargas, né, inicia uma nova orientação, uma orientação urbano-industrial. Então, o Brasil, durante séculos, né, durante o período colonial, período imperial, e na Primeira República, o Brasil ele manteve uma orientação agroexportadora. Getúlio Vargas assume a partir de um golpe e ele direciona, né, a política econômica brasileira. Então, nós temos uma guinada histórica a partir de Vargas. Então, Vargas queria modernizar o Brasil. E modernizar o Brasil para Vargas era a mesma coisa que industrializá-lo. E nós temos, então, agora uma orientação urbana industrial.
né? Isso não quer dizer que o setor primário, que as atividades ligadas ao campo, né, tenham sido abandonadas, nada disso. Mas a modernização se dava à medida que os países centrais, os países mais ricos economicamente, eles eram grandes potências industriais no período. Então, o objetivo de Vargas era justamente, né, tornar o Brasil uma grande potência industrial, certo? Então, antes do desenvolvimento industrial, mais de 70% da população brasileira estava ocupada no setor primário, certo? Né? Os dados mais recentes, né, apontam que o setor primário é ocupado por quase, né, um percentual inferior a 14% da população. Né? Não chega a 14% da população. Então, olha o salto que nós tivemos. Né? Dos anos 30 até hoje, uma população que sai de 70% para algo próximo, né, inferior a 14% no setor primário. Beleza? E a gente pode entender isso. O setor secundário, né, que nos primeiros anos, dos anos 40, anos 50, anos 60, anos 70, apresentou um grande incremento de mão de obra, atraindo inclusive imigrantes de outros países, né, atraindo muitos imigrantes, né, de regiões como o Nordeste para o Sudeste brasileiro. Ele passa por uma crise nos anos 80, não é à toa que os anos 80 é o momento de esgotamento de um modelo, né, que vinha sendo praticado por governos anteriores, inclusive durante os 21 anos de ditadura militar no Brasil, que era o modelo de substituição de importações. Né? Esse período que vai explodir todas as contradições dessas políticas negligentes, dessas políticas de dependência, né, internacional, de capitais, de produtos, de tecnologia, de mão de obra qualificada, né, vai ser chamado de a década perdida. Obviamente, esse é um termo muito forte, né? Não representa na época, porque nós tivemos vários avanços. A economia estava muito ruim, inflação elevadíssima. É como representar a Idade Média como a Era Idade das das Trevas, a trevas. Idade das Trevas. Perfeito, Gabriel. Sendo que a maioria dos avanços que hoje em dia a gente tem foi principalmente por causa da Idade Média. Não é a maioria, mas um número significativo, né? Muito Sim, bacana, Gabriel. Parabéns, é isso aí mesmo. A gente teve muitos avanços, né, no campo político, por exemplo. É o momento da redemocratização do Brasil, com o fim da ditadura militar. É o momento, né, da consolidação da Constituição Federal, né, de 88, que marca, né, uma ampliação do conceito de cidadania. Então, nós temos muitas coisas boas. Né? Nós temos muitas coisas boas. E, ao mesmo tempo, a partir dos anos 90, com a entrada significativa de grandes indústrias, essas grandes indústrias provenientes de vários países, né, que nós chamamos de empresas transnacionais, elas trazem muita tecnologia. E com isso, né, a mecanização, a robotização, a automação dispensa um número significativo de mão de obras. E, ao mesmo tempo, as indústrias já instaladas passam também progressivamente, obviamente que algumas delas, grandes indústrias, passam também a modernizar seu parque industrial, né? E com isso gera muito desemprego, é o chamado desemprego estrutural tecnológico, quando a mão de obra é substituída por maquinários, né? Então a gente pode perceber que hoje nós temos maquinários modernos que substituem, né, um número significativo de trabalhadores. Tá legal? Então o setor secundário ele dá um declínio aí, dá uma desacelerada em termos de ocupação a partir dos anos 80, né? Hoje nós temos aí um pouco mais de 21% da TEA, né, da população economicamente ativa, que a gente vai falar um pouquinho aqui, ó, na 2, olha, a gente vai falar um pouquinho aqui na 2, inserida no setor secundário. E, ao mesmo tempo, a gente pode perceber que o setor terciário dá um crescimento, né, embora apresente desacelerações, mas um crescimento bem significativo, bem vertiginoso aí, pulando, né, de algo próximo a 20% nos anos 30, né, para mais de 60% da população, algo próximo a 64%. Então, nós temos aqui o setor primário, né? Atualmente no Brasil, ocupando algo próximo, né? A 13,9%. 13,9% da PEA. Nós temos o setor secundário, né? Ocupando aí algo próximo a 21,6% da PEA, e nós temos um terciário,
né, que representa algo próximo a 64, né, 64,5% da PEA. Tudo bem? Daqui a pouco a gente discute um pouquinho a questão da PEA, da população economicamente ativa. Tá? A gente relembra esse conceito aqui tão importante. Beleza? Então, voltando à questão, que até agora a gente não respondeu, né, a questão. A gente só fez algum tipo de levantamento de conhecimentos importantes relacionados a essa temática, né? Então, qual é a importância, né, do estudo da distribuição da população segundo os setores da economia? Primeiro, a gente precisa conhecer a nossa realidade. A gente precisa entender, né? Uma boa gestão, ela perpassa pelo conhecimento de dados, de informações. Tudo bem? Então, é importante, né, para avaliar a economia de um país, né? Ou até mesmo você pode falar sobre uma região, um estado, um município. Com isso, garante, né, um melhor planejamento econômico e social, podendo, né, garantir por parte do poder público um incentivo maior de um determinado setor, né, dependendo das particularidades de cada região. Então, esperava-se que você desenvolvesse isso, a importância, né, para avaliar a economia de um país ou região, favorecendo o planejamento econômico e social e o estímulo, né, dado pelo poder público a esse setor. Tudo bem? Então, é importantíssimo esse conhecimento. Então, o IBGE, né, através de várias pesquisas, é importantíssimo, né, para esse entendimento. Então, por exemplo, um país desenvolvido, ele também apresenta um grande percentual da sua população no setor terciário. Aí você fala, pô, o Rômulo Brasil, então, está bem próximo, né? O problema é que nós temos um processo conhecido como hipertrofia. O que é hipertrofia, hein? Ó, vou fazer a musculação, porque eu quero hipertrofiar minha musculatura. O que é isso? Quando atrofia vem de atrofiar. É um inchaço, né? Uma hipertrofia. A hipertrofia do setor terciário. A hipertrofia do setor. Como assim, Rômulo? É um setor inchado. Porque aqui nós temos muitos trabalhadores informais. Nós temos muitos trabalhadores, né, de baixa qualificação, com baixos salários. Isso aqui é típico, né, do subdesenvolvimento. Uma característica muito presente na questão do subdesenvolvimento. Tá? Vou botar aqui, ó, subdesenvolvimento para vocês lembrarem, para vocês fazerem as anotações. Eu sou um jegue. Para aqui, ó, vou dar uma abreviada aqui, vocês já entenderam, porque é um inchaço, né? Enquanto os países desenvolvidos contam com uma parcela bem significativa da população no setor terciário, que justifica um processo de modernização do campo, um processo de forte automação e mecanização no setor industrial, os países subdesenvolvidos como o Brasil, né, alguns deles também apresentam um terciário bem, né, significativo, bem majoritário, mas a gente precisa entender a hipertrofia. Então, nós temos muitos trabalhadores desqualificados, enquanto nos países desenvolvidos nós temos muitos trabalhadores de alta qualificação profissional, com elevadíssimo salários, né, que significam um potencial de consumo bem significativo, acesso, né, a bens, serviços. Aqui a gente pode perceber que uma parcela significativa da população ela vive em condições, né, não ideais. Só para a gente pegar em dados matemáticos recentes, galera, aproveitando a questão, não vamos nem citar a pandemia, não, vamos falar antes da pandemia. Nós tínhamos praticamente 13 milhões de desempregados no Brasil, reparem, 13 milhões de desempregados no Brasil, tá bom? Mais de 30 milhões. E a tendência é o número só aumentar. Isso aí, né? Mais de 30 milhões de subempregados, pessoal que trabalha sem carteira assinada, trabalha de bico, né, vendedores ambulantes, né, se viram da forma que dá, beleza? E uma parcela bem significativa da população que vive em condições de extrema pobreza. Sabe o que significa isso? Vive com uma renda inferior a R$5, a $1 dia. Se a gente somar esses três grupos, os subempregados, os desempregados e a população que vive em condições de extrema pobreza, abaixo da linha da pobreza, isso dá mais de 70 milhões da população. 70 milhões num total de 210, isso é muita coisa. Então, praticamente 1/3 da população brasileira vive em precárias condições de vida.
E muitas delas trabalham no setor terciário, como camelôs, ambulantes, certo? Caracterizando a chamada hipertrofia do setor. Tudo bem? Beleza? Isso é importantíssimo. Então, olha só, 70 milhões, gente, só pega os desempregados, mais de 13 milhões, gente, isso é mais do que a população de muito país. Tá bom? Isso aí é algo assim bem significativo. Tudo bem, gente? Tranquilo. Tudo tranquilo? Deu para entender tudo que nós falamos aqui? Deu para entender? Então, gente, isso é extremamente importante, né? A gente analisar de forma quantitativa e de forma qualitativa também, tá bom? Vamos, que o nosso tempo está esgotando, né? Vamos. Alguém tem alguma dúvida sobre a questão? Não. Não? Beleza.